Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Carisma Missões Global. Gente, eu sei que vocês já sabem, mas bom, eu sou Bia Oliveira, sou coordenadora do Carisma Missões Global, tá? E hoje nós vamos conversar, gente, sobre povos indígenas. Estamos aqui com uma missionária que trabalhou por longo tempo com os povos indígenas. Então, se você tem esse chamado, ou então você conhece alguém que tem esse coração queimando pelo povo indígena, manda esse link, assista. Eu sei que Deus vai falar com você, tá bom? Então, bora lá. Então, gente, como eu falei com vocês, hoje vamos conversar sobre os povos indígenas, né? Um povo, né, bem específico. Nós estamos aqui com a Rosana, né, Rosana? Isso, Bia. Rosana Dias, uma amiga de longa Longa data. data. E que trabalhou com quantos anos você trabalhou com os povos indígenas? Entre 20 anos, Em 20 e torno, poucos anos. em torno de É, 20 em anos. torno de 20 anos. Meu Deus. Então tá. Mas vamos começar pelo começo. Então, vamos lá. Rosana, conta pra gente, antes de você se converter, o que você fazia? Como era? Que religião que você estava? Conta para mim. É uma longa história, Bia. É. É uma longa história. Bom, eu, antes de conhecer Jesus, eu ajudava minha avó no centro espírita. E não foi muito tempo, não. Mas em 85, acho que de 85 para 86, minha avó foi, eu não sei se foi a primeira festa de Iemanjá aqui em Belo Horizonte, mas pelo menos foi a primeira que eu lembre que o centro dela participou. E você estava lá. E eu estava lá. Eu estava lá. Eu era praticamente uma secretária da minha avó, né? Eu ajudava ela no atendimento às pessoas que chegavam para consultas, ela era cartomante, e era eu que, de certa forma, atendia essas pessoas até chegar nela. E ia com ela também para alguns trabalhos que os pessoal bandista fazem, né? Que a gente chama de despacho, vai nas matas. Então eu acompanhava minha avó em todos esses rituais. Ah, legal. E o que é legal, Rosana, é que, para quem não sabe, gente, Jocum tinha até hoje, Jocum, Até hoje. até hoje, Até tem um hoje. trabalho, dia 14 ou 15 de agosto, né, se não me engano, que é o dia de Iemanjá, não é que eles falam? Eu acho que a festa é realizada em outubro. Não? É, Eu acho que é, eu não 31 de sei. outubro. É. Era, não sei. Ah, Também, tá. mas- E a Jocum se reúne, né, Uhum. e leva um tanto de gente lá para a Lagoa da Pampulha Isso. para pregar o evangelho, Uhum. tá? E não vamos entrar em detalhes, depois acho que com o tio Pedro a gente pode falar melhor, Aham. né? Mas nessa época, a igreja Ágape, Também. não foi? Uhum. Se uniu com a Jocum. Por que eu estou falando Ágape? Porque nós trouxemos aqui a Raikle. A Raikle é da comunidade Zona Sul. Aham. E a Raikle também era do Ágape. E eu não sabia. Interessante. Eu descobri aqui no meio do podcast. Olha, E aí o Ágape se juntou com a Jocum, né? foi. E eles foram para lá, para Lagoa da Pampulha. Pampulha, Uhum. para pregar. E aí? Exato. Conta. Se eu não me engano, foi a primeira vez também que Jocum estava indo no evangelismo, na Olha. Pampulha. Legal. E o Ágape também, a primeira vez. Sim. Que era uma turma de jovens, assim, meio hippies, Para não dizer totalmente hippie, né? totalmente hippies. E foi uma experiência muito interessante, Bia, porque antes dessa festa da Pampulha, todos os centros de Minas Gerais parece que ia para o Rio de Janeiro. Só que nessa festa, nesse dia lá, todos os centros de Minas estavam reunidos ali. Então era muito centro espírita que estava ali, né? E foi muito interessante porque em determinado momento ali, minha avó reuniu a gente. Eu quero deixar claro que eu não tinha nenhuma participação a nível espiritual. Na verdade, eu cuidava das crianças e nesse dia eu estava cuidando das crianças. E teve um certo movimento lá e minha avó então chamou, né, todos
do centro dela ali, eu estava um pouquinho afastado com as crianças, mas cheguei, ela falou, olha, tem uns crentes, recebi uma notícia que tem uns crentes aqui, e vocês não vão falar com eles, porque essa festa é nossa, então eles não têm que estar aqui, né? Então, de certa forma, fomos proibidos de falar com aqueles jovens que estavam chegando ali. Porque, desculpa te interrompendo, porque é constitucional, né, Rosana? Porque o país é laico, O país é laico, exatamente. né? Até uma questão de respeito, né? Aham, Exatamente. o país Então, é laico. assim, hoje, eu lembro, não hoje, né? Mas depois de Uhum, um tempo que nós fomos aprendendo isso, porque nós, uhum. Jocum sempre foi muito, né? Ousado, né? E aí E, nós até não sei se você lembra, uma vez quase que nós fomos presos exatamente por uhum, quebrar a Constituição. exato. Nós ficamos impedidos ali, né? Na Sim. Pampulha, mas não podíamos nos aproximar do pessoal que estavam ali. Isso, tanto que agora a gente não aborda as pessoas, mas Uhum, não sei agora, né? Mas um tempo que eu fui, nós uhum, ficávamos ali ao redor de cada centro, orando, exato. né? E Uhum. levantando o nome do Senhor, né? Mas vai lá, continua. E aí, E aí minha avó falou, olha, não, vocês não vão falar com eles. E tudo bem, eu peguei as crianças e continuei. E eu vi, eram vários jovens, e falei, poxa, não tem nada de ofensivo nesse jovem, né? Era bem jovenzinhos. E aí de repente passou uma menina e me entregou um folheto. Ela sabia que não podia abordar a gente, então ela me entregou o folheto. Na verdade, ela entregou. Eu estava com a criança poxa, isso já tem mais de 30 anos, mas eu lembro. Ela enfiou um folheto assim no meu braço e eu escondi o folheto. E fui ler esse folheto, e aí continuou ali, né? Os jovens, o pessoal da Jocum, o pessoal do Argep, se intrometendo, bem intrometidos em toda a festa. Mas eu não vi mais essa menina, mas eu guardei bem a fisionomia dela. E eu guardei o folheto. E eu fui ler esse folheto só em casa de madrugada depois. e aí, Bom, e aí? Esse folheto dizia o seguinte: o que existe por detrás do autismo, né? Eu nem sei se eles ainda usam esse tipo de folheto, né? Mas naquela época nós estamos falando de 30 anos atrás, ou mais, na verdade mais. 40 e pouco, eu tinha 26 anos, tinha 25, eu estou com 64 agora, então já tem mais de 30 anos, né? E eu creio que aí, a partir daí que eu li aquele folheto, o Espírito Santo já começou a atuar na minha vida. Fiquei sem paz. E tinha atrás do folheto, tinha um carimbo da igreja Ágape. E nessa época eu estava desempregada, só que, creio que 2 semanas depois, tinha uma loja que estava contratando para o final de ano e eu fui contratada. Quando eu chego nessa loja para trabalhar, eu encontro quem? Uma agapeira. não acredito. Eita Deus. Eita Deus. É uma coisa que a gente não entende, mas Deus, quando tem os seus propósitos, né? Então, Ele faz tudo para Sim, nos alcançar. sim, Então, não foi eu que encontrei Deus, eu creio que foi Deus que me encontrou. sim. Minha experiência com essa menina foi muito interessante também, essa agapeira lá. Porque ela não, eu já conhecia alguns crentes, já conhecia algumas igrejas, eu venho de uma família que a família materna era toda espírita, e a família paterna do meu pai era toda evangélica. Inclusive eu tinha tios pastores, eu em São Paulo e tal. Então, morei um tempo com esses tios pastores em São Paulo, então era aquela meio dividida a coisa, né? Aham. Então eu já conhecia alguns crentes, já conhecia alguma atitude deles, mas a atitude dessa menina me chamou muita atenção, porque ela não falava abertamente comigo, ela falava comigo, evangelizando, ela falava comigo como se eu já fosse cristã. Ela chegava e falava, olha, Deus me falou hoje tal coisa. E eu ficava pensando, Deus te falou? Coisa estranha, né? Depois eu descobri que Jocumeiro e Agapeiro tinha aquela história de meditação, né? De buscar a Deus no devocional de manhã. Então ela fazia o devocional dela antes de trabalhar
E ela chegava na loja e compartilhava o devocional dela comigo. Meu Deus. Ela, Simplicidade. simplicidade. E eram as coisas simples. Ela falava, ó, Rosana, hoje eu não tinha dinheiro para vir trabalhar, e eu orei, Deus me deu uma palavra, e não sei, de alguma forma, o dinheiro chegou até as mãos dela e ela conseguiu chegar no trabalho. Então, essa é Vânia, essa menina da qual estou falando, ela é Vânia, ela mora agora, não sei, numa cidade aqui de Minas, ela não mora mais em Belo Horizonte. E Vânia começou a falar. Aí, para tirar ela um pouco do meu pé, eu falei, Vânia, eu faço parte de uma família espírita, eu ajudo a minha avó, e eu estava eu estava na Pampulha, lá em outubro. Ela é mesmo? Então, eu falei, eu tenho até um folheto, e eu carregava o folheto comigo. E eu falei, e atrás do folheto tem o nome de uma igreja, que eu não conheço. Ela, deixa eu ver. E quando ela virou, era o Ágata. Ela falou, mas essa é a minha igreja? Que coincidência. Que coincidência. Aí que ela pegou no pé mesmo, né? Claro. Né? Nossa. Aí você foi pro Ágape. Aí ela me convidou. Aí dessa vez eu aceitei, porque eu achei que era muita coincidência, né? Menino, folheto. Falei, meu Deus. Aí era na Savassi. Falei, meu Deus, nunca fui na Savassi. E ela, vamos, fui. Fui com ela no sábado, na Tomé de Souza. Na Tomé de Souza. Fui no sábado e não estava acostumada com aquele ambiente, né? De Savassi, Tomé de Souza. E cheguei, encontrei um monte de jovens bem diferente, um local, pessoa super agradável, muita vontade. Fui recebida nada menos, nada mais do que pela Bambam e a Lucinha, que são irmãs gêmeas. E hoje estão lá em Curitiba com E o hoje Cote, estão né? em Curitiba com Cote. Naquela época, essas duas mulheres tinham uma intimidade com Jesus que muitos falam hoje, mas Branca e Lucinha já tinham. É verdade. Já tinham. Era uma coisa incrível, né? É. A gente era algo sobrenatural, a intimidade delas com Jesus. E eu fui recebido por elas, mais a Branca, até, Bambam, pegou no meu pé, começou a me discipular, e daí veio todos os princípios, valores, né, que a gente conhece bem de Ágata e Jocum. Como eu falei com a Hartley, né, pelo menos os nossos princípios, nosso fundamento cristão foi lá, né? Foi lá. Não tem como. Não tem como. Foi lá, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O Ágata é um celeiro, né? Um celeiro. E daí saiu vários, né? Então, Então, tá, e aí nesse contexto de Ágape, tudo, né? Você começou a ouvir sobre missões, o que fez seu coração arder por missões? Então, primeiro porque eu já encontrei uma igreja totalmente missionária, né? Voltado, tanto é que eles foram até nós, na Pampulha. Então, era uma igreja missionária. Mas o chamado mesmo veio quando eu participei de um congresso transcultural na Lagoinha, aqui na igreja, aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Gente, isso tem tempo, em 87, nem sei se os novos hoje participaram disso, eu imagino que não, mas bem mais os antigos. Em 87, teve um congresso de missões transculturais aqui na Lagoinha, onde veio Dom Richard, que é autor do livro Totem da Paz, e Braula Ribeiro, que era a líder de Jocum de Porto Velho, e que trabalhava com Zuruahá. Lógico, então o congresso, não lembro de tudo, claro, isso foi em 87, 89, não sei. Mas lembro sim de eu ir na frente, quando a Braula fez um chamado, e ela foi bem específica, os povos da floresta precisam ouvir. Essa foi a palavra. Os povos da floresta precisam ouvir. A Braula tem esse coração. Tem esse coração. E eu, né, eis-me aqui, Senhor. Aí você disse como Isaías. Eis-me aqui, como Isaías. E aí, como foi o processo? O processo todo foi dentro de Ágape mesmo, a princípio, né? Nós tínhamos uma escola aí também que estava começando, no sítio, famoso sítio. Eu fui para a escola
Ibaralá, eu acho que é uma espécie de ETED também, como a Jocum. E teve muitos perseguição, a gente está falando de 30 anos atrás, então teve muita perseguição com a minha família, ninguém entendeu, né? Tive que abrir mão de um trabalho. Então, assim, foi um processo bem, bem complicado, mas eu tinha convicção que Deus estava me chamando naquele momento para isso, para ir mesmo aos povos da floresta. Mas demorou um pouco, viu, Bia? Porque eu fiz a escola, né, aqui no Ágape, fui para Londrina, ainda trabalhando com Ágape, passei um tempo em Curitiba, também aí no Ágape. Depois, em 91, é que eu fui fazer ETED de Jocum em Escola de Treinamento e Escola de Discipulado. Treinamento e Discipulado, em Florianópolis, né, Santa Catarina. E fiquei uns 2 anos aí trabalhando com trabalho urbanos, né, em favelas, com o pessoal viciado das praças, com hippie. Na verdade, eles pensavam que eu era mais uma hippie aí da turma, né? Então, eu tive um trabalho mais urbano, com a tribos urbano, mas sempre sabendo que Deus tinha um chamado para eu trabalhar com povos indígenas. Você já sabia desde o início? Desde o início, desde que eu vim nesse congresso da Lagoinha. Então você sabia que você estava nesse tempo de preparação, De né? preparação. Isso de quantos anos, mais ou menos? Isso foi até de primeira escola que eu contando Ágape, primeira escola em Ágape, eu acho que foi em 87 até 91. Uns 4 É, uns 4 anos. E aí, depois desse tempo, assim, por que os Yanomami? Você trabalhou com os Yanomamis, né? Então, menina, pois é, também é uma coisa interessante. Também não fui eu que escolhi o Yanomami, não. Sim. Foi Deus. E eu fui escolhida para trabalhar com os Yanomami, porque eu estava pensando nisso outro dia, quando você falou comigo. Falei, ué, gente, mas eu não escolhi o Yanomami, não. Na verdade, eu fui, a Braula tinha essa escola, ainda tem essa escola em Porto Velho, que é uma escola de treinamento que te prepara para trabalhar com povos de outras nações, que é uma escola de introdução à linguística, antropologia. Então, te prepara para você trabalhar em outras culturas. Porto Velho mesmo? Em Porto Velho, na base de Porto Velho. Era comandado pela Braulio e a Márcia Suzuki, que é bem conhecidos também. Sim. E hoje está com o Cléo e toda uma equipe lá. Então, é uma escola excelente para quem realmente quer trabalhar com outros povos. E eu estando aí fazendo essa escola de treinamento, que eu acho que também é 6 meses, mudou muitas coisas, mas na época era 6 meses. Eu não sabia ainda qual povos, não sabia, só sabia que era povo indígena, mas não sabia qual. Então eu fui fazer o treinamento e falei, bom, até o fim do treinamento Deus vai me direcionar que povos estão no coração dele. Porque eu não sabia nada sobre indígena. O que eu sabia sobre indígena era o que a escola ensina, né? Sim. Então, isso 30 anos atrás a gente não sabia nada, nada dos povos. E, então, eu fui na expectativa de que ao final do curso, durante esse período ali, Deus me mostrasse qual povo seria. Então, durante o curso, chegou Mimica e Débora. Mimica também bem conhecido. E Débora é uma missionária. Hoje ela saiu da Jocum, mas ela é aqui de Belo Horizonte. E ela estava trabalhando com Mimica em Roraima, em Boa Vista, com o povo Yanomami aí. E eles foram para a base de Porto Velho, porque eles também tinham feito transcultural lá e eles eram da base de Porto Velho. Eles tinham ido para Porto Velho, voltado a Porto Velho, porque eles não podiam trabalhar sozinhos na aldeia. Eles tinham uma equipe grande, mas a equipe, por várias situações, a equipe foi saindo, e ficou só os dois. E por ser um rapaz e uma moça solteira, eles não podiam permanecer no campo juntos. Então eles voltaram a Porto Velho, orando e buscando de Deus para como ter mais gente na equipe.
E aí Mimica ficou lá, né, observando todos os alunos. Nós éramos oito- entre 8 a 10 alunos que estavam fazendo o curso. E quando eu estava quase para terminar o curso, então Mimica me procurou e lançou o convite para fazer parte da equipe deles. Por isso que eu estou falando que eu fui escolhida. Isso foi que ano, mais ou menos, Isso assim, que você foi foi para os Yanomamis, né? Você foi a primeira vez, vamos dizer assim, a primeira vez, isso foi em 92, né? 92. 92. Aí você foi para lá. Mas antes de falar sobre isso, Aham. teve uma vez, Rosana, não sei se você lembra, nós encontramos, né? Você estava aqui em Belo Horizonte, eu também estava, e eu vim da África do Sul, você veio lá, né, da Venezuela, né? Já era Venezuela, Já era né, eu Venezuela. acho. É. E aí nós encontramos tudo, aí você falou assim, eu vou sair. Você saiu daqui do Brasil dia 7 de janeiro. Eu lembro como se fosse hoje. Sério? É. Sua mente é boa, né? Dia Não 7 de lembro muita janeiro coisa, e não. eu saí no dia 14 de janeiro. Uhum. E aquilo me impactou. Por que me impactou? Porque eu saí no dia 14, no dia 15 eu já estava na África do Sul. Uhum. Você saiu daqui dia 7 e no dia Uhum. 15 você ainda não tinha chegado lá. E aquilo eu falei, meu Deus, eu sou Nutella. Eu sou missionária. A gente nem conhecia isso naquela época, Nem hein? conhecia. Eu falei assim, eu não sou missionária. A Rosana é missionária. Então, assim, conta pra gente, Rosana, como que era essa sua esse deslocar, né? Você sai daqui até chegar à tribo. Como que era? Provavelmente eu já estava em Venezuela. Mas só voltando um pouquinho a Boa Vista, Boa Vista era, na verdade, o acesso não era muito difícil, porque era 2 horas de voo. Então nós íamos, Mimique, eu e Débora, a gente ia de voo, de asa de socorro, ou então nós pegávamos carona com o exército, que é o famoso Búfalo, que se falou muito nele agora, né, recente, porque é esse avião que tem ido até os Yanomami para jogar alimentação, para levar cargas. Então, na verdade, era um avião de carga. Então, a gente ia ir de carona com eles. Fizemos várias viagens aí. Graças a Deus, porque esse local é Auaris, também já bem conhecido, tínhamos acesso com asa de socorro através do avião ou do exército com o Búfalo. Só que eu fiquei só 2 anos em Boa Vista. E, mais uma vez, a outra missionária também saiu. E aí voltou a mesma situação, Mimica e eu. Daí era Mimica e Rosana. Não podíamos ficar. Então, ele decidiu ficar lá sozinho e eu saí. Então, nessa espera na cidade, em Boa Vista, esperando equipe e tal, eu fiquei sabendo de uma escola em Mérida, também da Jocum, que era uma escola de introdução a aconselhamentos bíblicos. Uma escola muito boa, né? Que é dentro daquele livro Paredes do Meu Coração. É uma escola ótima. Infelizmente não tem mais em Venezuela. Então eu fui enquanto estava nessa espera, vendo com Deus, né, o que ia acontecer e tal, eu fui então fazer essa escola em Mérida. E estando lá em Mérida, eu recebo outra vez também um convite para trabalhar com Yanomami de Venezuela. Não tinha como fugir, né? Não tinha mais como fugir. Não sei como, mas o diretor da base de Boa Vista conheceu o pastor em Venezuela, que era responsável pelo trabalho Yanomami do lado de Venezuela. E também eles estavam precisando de mais gente na equipe. Então, quando ele conseguiu meu contato em Mérida e me lançou o convite. E como a situação do lado do Brasil ainda estava um pouquinho complicada também para eu entrar, então eu decidi. Orei, busquei direção de Deus e senti. Eu falei, poxa vida, me encontrar em Mérida, assim, um local que eu não conheço ninguém, não falo espanhol. Então, tem que ser algo de Deus, né? Então foi aí que comecei a trabalhar com o povo do lado da Venezuela. Essa demora para eu chegar
até a aldeia que você está falando, que eu nem lembrava dessas datas. Gente, eu vou fazer 65 anos e minha mente não funciona como a sua, Bia. É, eu sou novinha, É, novinha. mas essa demora toda é pela dificuldade de acesso ao povo Yanomami, ali do lado da Venezuela. E isso foi muito falado também agora, né? A dificuldade de acesso. Então, lá o povo vive numa área que chama Chimaranha, que traduzido é lugar de flechas, mas é muito difícil para chegar. Lá a gente vai de barco, e o barco leva uma semana para chegar até a aldeia. Por isso você chegou na África primeiro que eu. Não, você dormia no mato, né? Sim, era uma viagem de 8 horas por dia. A gente saía às 6 horas da manhã do local onde a gente parava, porque eles têm sempre um local de acampamento, né? E aí a gente chegava aí mais ou menos às 18 horas, eles montavam um acampamento. Eu tenho a filmagem de tudo isso, que é uma palhoça, né? Com alguns O galhos. que é paioça? É são lugares só com teto e com troncos Joga de uma árvore. lona assim por cima, Joga tipo uma isso. lona, tipo isso. Ou uma lona ou folhas mesmo, de palmeiras. E aí a gente, Ao redor fica aberto. ao redor fica aberto. É tipo uma praia, que eles chamam lá de praião. Então são esses lugares que a gente passa a noite. Então passava a noite ali, geralmente eles iam pescar e trazia, a gente fazia o peixe e comia e vê estrela. Que eles são os largados e pelados, né? É, Meu Deus, Discovery. Ai, meu Deus, é nem os mais. largados e pelados. Não assistam, por favor. Só não estávamos pelados. Graças a Deus. Então a Nossa, gente passava a noite ali e foi um tempo de muita aventura. Muita mesmo, porque é um rio perigoso, perigosíssimo. agora, o barco é um barquinho pequeno? É um A barco, motor? é a motor. Na verdade, é uma canoa, né? Feita por eles mesmos e que se coloca um motor. Não é bem um barco que a gente conhece do Amazonas, não. A gente Aqueles fala barcos barco de para entender. de socorro, né? Eu fui para o Não, Amazonas, mas foi no barco de asa na de socorro. verdade, é uma canoa, não sei se esse é o nome em português. É uma canoa com um motorzinho atrás. Meu Deus, 8 horas. 8 horas viajando sentada ali. Aí chega, monta acampamento. Aí chega, monta acampamento, aí no quinto dia, sexto dia, a gente chegava na aldeia. Meu. Mas só o pó, né? Mas foram experiências tremendas. Mas você amava isso, você ama isso. Eu amo isso. Talvez eu não tenha mais energia para essa viagem. Sim. Porque você tem que... Tem um pedaço do rio que eles deixam a canoa de um lado da montanha. A gente sobe essa montanha. Eles levam tudo nas costas, tem guia, né? Eles são os próprios guias, levam não só o Yanomami, mas o Jequana, que não é falado, mas o Jequana são vizinhos do Yanomami, tanto do lado do Brasil quanto do lado Yanomami. Então, os Jequana ajudavam muita gente nessas viagens. Então, como que eles faziam? Eles deixavam uma canoa desse lado, e a gente atravessava toda a montanha, do outro lado tinha outras canoas escondidas. E aí eles levavam motor nas costas, tudo. Os É próprios mesmo? Yanomami levavam, Zequana. E levava nossas coisas também. Claro, uma viagem que eles faziam em poucas horas, para mim e para Mayra era horas e horas subir nessa montanha e a gente tinha que parar, descansar, comer alguma coisa para depois seguir. E aí a gente chegava do outro lado da montanha só à noite também. E qual foi o trabalho que vocês desenvolveram assim com eles? Chegou, Não, tipo assim, bem. chegou lá, pregou o evangelho, entendeu? Oh, Jesus te ama, não sei o quê. Como foi o trabalho? Não funciona assim, né? Não Aham. funciona. É. Nós estamos falando de outra cultura, de outros costumes. Então, nós precisamos primeiro aprender a língua do povo.
né? A gente precisa aprender a cultura. Então, assim, quando eu cheguei do lado de Venezuela, na verdade tinha uma igreja já lá funcionando, né? Tinha missionário lá já, tinha um casal americano, ela venezuelana, e eles com 7 filhos. 7 filhos ali. E a missionária venezuelana solteira, que é com a qual eu fui para trabalhar, para ajudar ela. Então, ele já tinha uma igreja ali estabelecida, muito parecida com a igreja não indígena, a igreja nossa, né? Com todo aparato, costumes. Nossa, Sim. na Não funciona verdade, não muito. funciona. Não. Eu tenho que ser sincera que nós erramos muito nisso, Exato. muito nisso, de tentar levar algo da nossa cultura para outra cultura. Então, erramos muito nisso e temos reconhecido o erro nisso. Então, não funciona eu chegar lá e querer evangelizar o povo como nós fazemos aqui. Eu vou contar um exemplo que foi bem interessante, que teve um pastor, depois de alguns anos que já estávamos lá, o pastor foi nos visitar e ele queria fazer exatamente como se faz aqui. Ele queria, num domingo de manhã, pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço e ir de porta em porta, nas malocas, na casa, as malocas, né? E chamamos e conversamos com ele. Olha que não funciona assim. A gente precisa se identificar com o povo. A gente precisa respeitar os horários deles. Então, domingo, 10 horas da manhã, não vai encontrar ninguém. Por quê? Qual que é a rotina deles? As mulheres saem para a roça, para trabalhar na roça, e os homens saem para caçar. Porque eles trazem o maná deles, é diário. Igualzinho o maná. Eles não deixam para amanhã, porque pode estragar, então nós vamos comer tudo hoje mesmo. Então, todos os dias, de segunda a segunda, os homens saem para um lado, as mulheres saem do outro para trazer o alimento que vai ser comido às 3 horas da tarde. 3 horas. 3, 4 horas, assim que eles chegam. Então, não funciona isso de que eu vou de casa em casa, não conta ninguém. Só os cachorros e olhe lá, porque os cachorros vão junto também para caçar. Então, só encontra essa turma toda à tardezinha. Então, como é que funciona? Eu tenho que ir para a roça com as mulheres. Essa é a maneira de evangelizar. Relacionamento. Relacionamento. Porque o evangelho é relacionamento, Exato. né? Relacionamento pessoal. Então, você vai junto. Eu fui junto, quase me afoguei. Eu não nado. Passei todas essas experiências Meu Deus. com o rio enorme, mas eu não nado, nunca aprendi a nadar, Não sabe nada. não sei nadar. Então, já tinha um trabalho estabelecido, que era a igreja, e nós trabalhamos muito com a área social também. Então, tinha uma escola, já também, a Mayra, que é missionária venezuelana que estava lá, já trabalhava como professora na escola, com os adolescentes, e eu fiquei então com as crianças. Eu era professora a gente chama de pré-escola, que é o pré-escolar. E também trabalhei na área de saúde, né? Que é uma das áreas, assim, Mais de carente. urgência carente, a área de saúde, principalmente por causa da malária. Mas você nunca tinha feito um curso de enfermagem, Não, nada, nunca nada? tinha feito. Então, vendo a necessidade, eu saí da aldeia e fiz o curso lá mesmo. Para o Para o estabelecimento do reino estabelecimento de do reino de Deus. Deus. Exatamente. É a nossa vida, é para isso, É né? para isso. Tremendo. Uhum. Agora fala um pouquinho pra gente. Ai, meu Deus, tem que acabar, não acredito que tem que acabar, mas vamos lá. Fala um pouquinho pra gente sobre a cultura deles. Você já falou um pouco, né? Uhum. Mas o que você pode falar mais? E uma coisa, algo, Rosana, que Uhum. te marcou nesses 20 anos você trabalhou só com eles. Só com eles, mas assim, entre idas e vindas, né? Tá. Eu me envolvi muito com a cultura venezuelana também. Porque como eu tinha visto de turista, então eu tinha que sair cada 3 meses, esperar
6 meses na cidade, quase um ano. Então, entre essas indas e vindas. A cultura deles já estão sendo bem faladas, né? Qualquer lugar que você vai na internet, você escuta a cultura Yanomami. O Yanomami, dividido em 4 subgrupos. E o tronco linguístico é Yanomami, mas a gente está falando aqui de Yanomami, Yanomamo, Ninã e Sanomá. Então, eu trabalhei com o grupo Sanomá. Então, tem uma diferença, tem um dialeto entre eles, mas se entendem, o tronco linguístico é o mesmo, tá? A cultura e a cultura. O que mais me chama a atenção dentro da cultura deles é a alegria. E isso não foi mostrado para o mundo aqui fora, né? Porque que se mostrou um povo triste, enfermo, sim, eles têm muitas doenças. Eu vi muita gente morrer também. Mas é um povo de uma alegria contagiante. E isso me marcou muito. Que a gente poderia falar que seria o tesouro escondido dessa cultura. Alegria, que é Alegria. a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. É um povo muito alegre e muito festivo. Muito festivo. E outra coisa que me marcou muito, eu acho que também não se fala muito, é o infanticídio. A morte de crianças que nascem com alguma deficiência. Mas aconteceu algo muito interessante, Bia, porque, como eu falei para você, não adianta você chegar lá e evangelizar. Uma que a língua é um obstáculo. Então, você precisa aprender a língua. Eu não aprendi 100%. Dava para comunicar. Mas se comunicar, dá. Sim, dava para comunicar. Mas algo que me ficou muito forte é que eu percebi mudanças em algumas mulheres, foi que as próprias mulheres começaram a se levantar contra o infanticídio. Então, para mim, eu acho que elas começaram a ver o caráter de Jesus, que é isso que nós queríamos, que elas pudessem avaliar essa situação do infanticídio, conhecer o caráter de Jesus e tomar a decisão por elas mesmas, entendendo que para Deus toda vida é importante, seja ela com deficiência ou não. E eu creio que algumas mulheres entenderam isso, porque eu tive a oportunidade de ver algumas até que me procuraram porque elas não queriam matar seu filho que tinha nascido prematuro. Então, assim... Então, são coisas que não dá nem para contar agora. Sim, mas Entendo, vamos né? dizer assim, Rosana, em termos de a quantas pessoas aceitaram Jesus? Então, Porque isso é que a igreja pede, né? Quero isso é que a igreja- resultado. Exato. É aquilo que eu te falei, quando eu cheguei tinha uma igreja. Sim. Uma igreja que já funcionava. E aí eu não sei te dizer, eu quero ter surpresa, não sei. Amém. Uma palavra que Deus me deu quando eu fui trabalhar com povos indígenas é aquela de Apocalipse 7:9, que fala da multidão vestida de branco diante do Cordeiro naquele glorioso dia. Então, Bia, eu quero ter essa surpresa de ver ali os Yanomami glorificando a Deus na sua própria língua. Então, eu não sei te dizer de conversões, porque como na nossa cultura, né? Quando eu cheguei tinha uma igreja estabelecida, mas daí a pouco todo já meio que desviado, né? Então, assim, para ser sincera com você, com essas mulheres que eu caminhei e que algumas desistiram do infanticídio, nenhuma delas eu vi confessando Jesus. Não quando eu estava lá. Pode ser que elas fizeram isso depois, porque eu saí, mas continuou. Essa missionária continuou lá, né? Mas pelo menos os valores e os princípios Mas os dela. valores e o princípio do reino de Deus, eu creio que muitas entenderam. Tanto é que quando tinha qualquer situação, principalmente na gravidez, elas me buscavam para orar. Elas pediam oração. Então, eu posso dizer que algumas falaram, eu aceito Jesus, mas depois no dia a dia eu não vi muitos frutos.
Então, eu realmente, Apocalipse é revelação nessa palavra daquilo que vai acontecer no céu, de multidões vestidos de brancos diante do Cordeiro. Então, eu creio que alguns Yanomami, ou eu espero que todos, vamos estar aí diante do Cordeiro. Então, quando eu saí de lá, tem uma igreja assim. Vou te dizer que não tem, não. Tem uma igreja. Mas no início, uma coisa que eu percebi na cultura é que as mulheres achavam que o evangelho era só para os homens. Então, a gente tem muito disso na cultura também. Ah, Então, elas não iam muito na igreja que tinha montado lá, modo de né? pensar. Assim como o homem pensa, Uhum. assim ele é. Assim ele é. Elas estão se Uhum. comportando de acordo com o sistema de Exato. crença dela. Exato. Isso é a cosmovisão delas. É, Uhum. olha. Então, eu percebi também, por quê? Pela dificuldade deles com reuniões. Então, não adianta a gente pegar uma outra cultura e colocar num local como esse e falar, vamos cultuar a Deus aqui. Porque aí, a partir do momento que eu fui envolvendo mais com as mulheres, qual é o tipo de reunião delas? É às 5 horas da tarde, sentar do lado de fora da oca, né, da maloca, catar piolho e conversar. É aí que vai as fofocas do dia a dia. Sim, sou fofoqueira, como todos eles gostam de fofoca também. É, Então é aí que se fala de tudo que aconteceu durante a roça, a caça. Então é a oportunidade que a gente tem de introduzir o evangelho. o Evangelho e o reino de Deus. E no dia a dia, né? É no dia a dia. E vocês A gente veem, é elas no vendo dia vocês, o modo de Exatamente. vocês viverem, o modo de vocês se tratarem, né? No caso, Uhum. vocês duas. É no dia a dia. Isso tudo faz uma grande diferença. Uhum. Eu tenho esse costume, sabe, Rosana, falar assim que eu quero obedecer o que Deus me mandar fazer e deixar os resultados com Ele. O resultado é com ele. Eu quero ver esse resultado lá no céu. Eu gostaria de Quando a ver gente aqui, está mas com cordeiro. Eu também. mas Eu se não der, gostaria. Uhum. Mas a gente está falando de uma cultura que é muito diferente da nossa. E para a gente chegar ao coração dessa cultura, tem que saber muito a língua. E tem que entender esse sistema de crença deles, né? Que é um sistema de crença. E nós não podemos chegar numa outra cultura e dizer que nós somos os melhores, que nós somos justos e que nós sabemos tudo, né? Não senão cabe nós vamos nós a isso. colonizar. Exatamente, senão nós somos colonizados. Né, E eles já tiveram muito isso, Nossa. muito. Então eu encontrei um povo já totalmente receoso também, né, com o não indígena por essa colonização. Então, assim, não foi fácil, né, não foi fácil ser aceita, mas depois também que fui aceita, virei a Naba. Naba é mãe. Ah, E aí eu lembrei de uma palavra que Deus já tinha me dado um tempo atrás, falando que eu seria mãe de nações. Falei, amém, Deus. amém, amém. Amém. Que bênção. Então, virei a Naba lá. E aí agora você volta, agora não, já tem um tempinho, né, Rosana? Que eu saí de lá, já tem tempo, eu saí, eu estava na Venezuela, mas eu saí da área mesmo em Yanomami em 2008, 2007. E aí eu fiquei em Caracas trabalhando com Jocum. Isso. Aí depois você saiu da base. Porque houve uma transição lá de governo, e aí eles começou também uma perseguição com missionários estrangeiros. Então, também, Dentro da Venezuela. Dentro da Venezuela. Então, também eu era estrangeira, brasileira, estrangeira. Então, eu também tive que sair. Nisso, então, eu fui trabalhar com o Jocum em Caracas e fiquei, porque eu também amo a cultura venezuelana. Então tudo isso está acontecendo na Venezuela agora. Já vem de longas datas. Vem. Igual eu estava conversando com uma venezuelana ontem, ela falou, 2008 ainda estava bom, Rosana, porque a gente tinha comida. Agora nós não temos. Não temos nada. A situação só foi piorando, né? Por isso essa imigração toda para outros países, né? Mas eu fiquei muito, muito integrada à cultura venezuelana, que eu amo. Quem sabe, né? Agora você está cuidando da sua mãe, foi o que Deus te falou? Foi o que Deus me falou. No momento, entendi a palavra de honrar os pais. E foi na época da pandemia, surgiu essa necessidade. Eu falei, amém, Deus. Eu creio que esse é um novo ciclo para mim, né, de cuidar da minha mãe mesmo.
E Deus me deu palavras bem específicas sobre isso. A mesma palavra que me deu para você, né, Rosana? É a mesma Incrível, palavra. incrível. Então, eu estou aqui até ver qual que Deus tem nisso. No momento, a etapa é essa, a prioridade é essa, de cuidar da saúde da minha mãe. Esperar passar essa estação Tá? para ver o que Deus tem. Exatamente. Uhum. Ai, Rosana, bom demais, né? Por mais que nós nos conhecemos há tanto tempo, Pois é, né, Bia? parar para ouvir assim as histórias é muito bom. É edificante. E tem história, viu, Bia? Oh, Nós no imagino. podcast não dá, né? É. Mas tem histórias, muitas histórias. A gente coisas pode marcar outros interessantes, também para né? trazer as histórias. Pode ser. Né? Tem Podemos muitas marcar. histórias. Ver as histórias que posso contar. É verdade. Uhum. Porque senão, né, para a gente ser cancelado. Mas vamos lá. Eu queria, Rosana, que você deixasse um recado para esses jovens, sabe? Que de repente tem um chamado transcultural e não sabe, ou sabe e está com medo. Porque isso que você falou é um abrir mão É um da abrir nossa mão. própria vida. É um abrir mão. E foi interessante porque quando eu fui, que eu tive o chamado, e eu trabalhava nessa mesma loja ainda, e eu fui pedir demissão, aí meu ex-patrão falou, e você vai viver de quê? Era uma loja grande aí em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, né? Tô falando como se estivesse em Betim. Aqui em Belo Horizonte, que era Nova Brasília na época, e ele me falou, mas você vai viver de quê? Ele não era brasileiro, era, esqueci o nome, sírio, acho que é sírio. E vai viver de quê? Aí eu falei para ele, eu pregando com meu ex-patrão, mas é que Deus vai me sustentar, Marmute. Sustentar? Você tá doida? E ele me falou, olha, Rosana, tá, eu vou te liberar, mas se precisar, se você passar fome lá, no meio do mato, você volta para cá. Eu te dou seu emprego de volta. Gente, isso já tem 40 anos ou mais. Eu nunca precisei. Sou muito grata ao Marmute por esse carinho dele, mas eu nunca precisei, porque Deus é fiel. Amém. Deus é fiel para sustentar e Ele continua sustentando, né? Mesmo eu estando em casa agora cuidando da minha mãe, Ele continua sustentando. E eu quero deixar para esses jovens, Bia, é bem interessante porque o trabalho transcultural. Deus é um Deus que ama as culturas. Deus ama as diversidades culturais. Se não fosse assim, a gente estaria construindo a Torre de Babel até hoje, né? Falando a mesma língua e tendo a mesma cultura. Mas não, Deus fez, separou, porque Ele ama essa diversidade culturais. E é interessante porque muitas vezes a gente quer ir para pregar, mas nós vamos para anunciar o reino de Deus. Nós vamos para anunciar a verdade que é Jesus. Então eu queria animar esses jovens a ser anunciadores da verdade que é Jesus. Então nós não vamos chegar lá e detonando com a cultura, com isso, com aquilo, porque nós não somos o únicos santos ou justos. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em Isaías, em Romanos também, em Romanos creio que Deus fala, como ouvirão, se não há quem pregue. Então é nossa responsabilidade não levar porque Deus que criou essas culturas, né? Então Ele já está lá. O que nós temos que fazer é anunciar, abrir os olhos deles, né, para o caráter de Jesus, para que eles entendam os princípios que operam no reino de Deus. E aí eles podem avaliar, foi o que aconteceu com algumas mulheres, né, algumas famílias, eles começaram a avaliar o infanticídio e entenderam que dentro do reino de Deus não havia espaço para a morte, e sim para a vida. Então, a palavra de Deus fala que não há um justo sequer, e não há cultura nem santa ou mais santa. Todas, sem exceções,
precisam entender quem é Jesus. Então, eu quero animar os jovens a isso. Eu estou aqui com 65 anos, comecei com 25, e Deus tem sido fiel em todos esses anos. E chegar em outra cultura não é eu levar a minha cultura. Eu ter que abrir mão de algumas coisas para não haver esse choque cultural, né, que chamamos. Porque se eu vou muito com a minha cultura, eu vou chegar lá e achar que a cultura do Yanomami não tem nada que presta. E tem, eu aprendi com eles o que é a alegria do Senhor. Né? O que é, mesmo em meio a tantas doenças que todo mundo tem vindo falar, mesmo em meio a tantas mortes, eles são festivos, eles têm uma alegria contagiante. Então, é isso que eu quero deixar para os jovens, que vale a pena servir ao Senhor. E se preparem para estar em outra cultura. A gente precisa preparar para não cometer os erros que os primeiros missionários, que nós cometemos, né, chegando em outra cultura. Eu conheci um pastor de outro país, e eu fui com ele em outro grupo indígena, não foi Yanomami não. Eu morando em Venezuela, eu fui fazer uma visita com ele. E ele chegou nas malocas e ele começou a tirar as coisas deles e jogar fora, dizendo que era do demônio. Então, assim, gente, em toda cultura nós vamos achar coisas boas e coisas más. Isso na nossa cultura também. Mas não cabe a nós julgarmos, e sim deixar que eles possam avaliar, através das nossas vidas, qual é o caráter de Jesus. Se eu quero seguir esse Jesus que a Rosana está aí, muitas vezes nem falando, mas é representando. Então é isso. E o desafio não é fácil, não. Não é fácil você estar no meio do mato, com uma floresta amazônica, cheio de mosquitos. Você tem que estudar a língua, você tem que trabalhar, porque tem muito trabalho. Teve uma época que eu só trabalhei por causa da saúde, né? Eu me especializei em doenças tropicais, mais específico na malária, para fazer diagnóstico. Isso dentro de Venezuela mesmo, com órgão do governo que tinha lá, isso não tem mais. Eu recebi uma beca, como será em português? Para fazer esse curso. Beca, olha, me fugiu a palavra. Aquilo que a gente usa para. Mas em espanhol não, e eu só estou conseguindo lembrar em espanhol. Tudo bem, tudo bem. É que os estudantes brasileiros de faculdade recebem, quando não paga, que vai fazer um curso gratuito. A cota? Uma bolsa. Obrigada, Lucas. Uma bolsa. Uma bolsa. Eu recebi uma bolsa do governo, na época era Chaves, e como eles estavam vendo a necessidade da área indígena lá, principalmente Yanomami, nessa área de malária, então eu recebi essa bolsa para fazer esse curso, para trabalhar especificamente na área Yanomami ali, para fazer diagnóstico de malária. Então era muito trabalho, muito trabalho. Então, dizendo para os jovens, se preparem, principalmente na área de saúde, é importantíssimo. Eles gostam muito de jogadores, então, para ser treinadores, mas principalmente conheça sobre antropologia, sobre linguística, porque nós precisamos falar a língua do povo. Amém. Porque é a língua que Jesus falou, todas as línguas, né? Então, para levar ele, a gente precisa entender e conhecer a língua do povo. Então, ide. Dentro disso, gente, queria deixar um livro aqui, você lembra, né, Rosana? Fator Melquisedeque, que é um livro antropológico. Boníssimo. Nossa, dá para aprender demais, né, sobre isso. Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Pela sua vida, pela nossa amizade. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo e ter sido esse canal mesmo para edificar a nossa vida. Amém. Deus continue te abençoando. Foi um prazer, me pegou de surpresa, mas foi um prazer. Mas Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te dando graça nessa etapa, né? Para que
para que depois eu não sei o que Deus vai fazer. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas nós estamos aí rendidas Amém. nas mãos do Senhor. É verdade. Amém? Então, gente, é isso daí. Com certeza, eu sei que Deus falou ao seu coração. Com Amém. certeza, eu não tenho dúvida. E qualquer coisa, só entra em contato com a gente, tá bom? Vai lá no Instagram, @stcarisma. Se você quiser se você quiser fazer alguma pergunta, manda lá. Essa pergunta é para o Carisma Missões Global e a gente responde você, tá bom? Um grande beijo, gente. Deus abençoe, viu? Tchau.